Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. Na tela de vocês aparece o portal J, a quem desde logo nós dispensamos os créditos por essas informações, traz uma matéria referente ao caso do juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol sobre aquelas mensagens trocadas entre os dois referente à condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Portal J entrevistou diversos especialistas, diversos professores, criminalistas, enfim, os maiores nomes juristas do Brasil, e segundo esses especialistas, essas mensagens podem ensejar na anulação do processo que condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu vou ler parte da publicação e já exponho aqui a minha opinião para com vocês. Diz a matéria: a maioria dos professores, criminalistas e ex-procuradores entrevistados pelo J avalia que a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do Triplex pode ser anulada devido ao teor das conversas publicadas no site Intercept Brasil, em que o ex-juiz e atual ministro da Justiça Sérgio Moro, então responsável pelo julgamento da Operação Lava Jato no Paraná, parece dar conselhos ao procurador da República Deltan Dallagnol. Nesse ponto, é importante esclarecermos o seguinte: veja, eu gravei um vídeo anterior e já teve alguns comentários no seguinte sentido: ô Walter, mas pelo visto, pelo que se divulga na mídia, essas conversas, o teor do diálogo fora obtido de forma ilegal, porque tinha havido aí uma invasão dos dispositivos eletrônicos dos procuradores. Inclusive se noticiou mais recente que o próprio celular do agora ministro da Justiça Sérgio Moro também tinha sido invadido por hackers. Veja, pessoal, nesse ponto, preste atenção aqui. Se de fato esse conteúdo, esse material adveio, fora obtido de forma criminosa, cabe aqui observar o seguinte: para uma condenação, na minha ótica, é imprestável. Ou seja, esse material para condenar o ex-juiz Sérgio Moro e o procurador da República Deltan Dallagnol é de fato imprestável, porque veja, eles foram, segundo o que se ventilam, obtidos de forma ilegal, de forma ilícita, de forma irregular, porque no Brasil ninguém pode ter o seu dispositivo de comunicação invadido, devassado por terceiros. Isso é crime, inclusive é proibido pela própria Constituição. Então, logo, você não pode se valer de uma prova obtida por meio ilícito para prosperar uma condenação. Ponto aqui. Agora, de um lado nós temos uma condenação, né, uma possível condenação desses dois, até então à época, agentes públicos, que não pode ser, evidentemente, processado porque as provas adviram de meio fraudulento. Agora veja, do outro lado nós temos uma pessoa condenada, ok? Temos uma pessoa condenada, embora essas provas não possam ser utilizadas no processo legal para uma condenação, na minha ótica ela é perfeitamente possível para anular um processo que condenou. Porque de um lado, aqui se você for observar, nós temos o maior bem enquanto vida da pessoa, que é a liberdade. O maior bem da pessoa é a vida, mas eu estou falando enquanto o sujeito está vivo, o maior bem seu, maior riqueza é a sua liberdade. Então, do mesmo modo que nós não podemos condenar os dois com uma prova ilegal, nós não podemos manter uma pessoa que foi condenada por meio de uma ilegalidade. Vocês percebem isso? Então, se houve um engendramento, se houve um enredo condenatório, no sentido de traçar estratégia e montar
este enredo para repercutir, para ter como resultado final uma condenação, se houve essa anuência de conduta, né? Este alinhamento de desígnio entre o julgador e o acusador, independente de quem lá esteja preso, que seja o ex-presidente Lula, que seja o Zé da esquina, que seja o catador, que seja o reciclador, não interessa. Se teve um engendramento, se teve um acordo, se teve uma anuência, se teve um alinhamento aqui de desígnio, de condutas, esse processo deve ser anulado e a liberdade dos autores deve ser restaurada o mais rápido possível. É isso que eu quero que fique registrado aqui, porque eu reitero, do mesmo modo que você não pode, a Constituição de fato proíbe, você não pode utilizar essas provas envenenadas para uma condenação, mas você, sabendo disso, já que elas se tornaram públicas, você não pode manter uma pessoa condenada tendo em vista que, mesmo não utilizando-se no processo, o STF, inclusive de ofício, ao tomar conhecimento por meio da mídia, deveria expedir o alvará de soltura por meio de um habeas corpus de ofício. Ao tomar conhecimento, os órgãos judiciais podem fazer isso de ofício, sem qualquer provocação, Porque, veja, a matéria é muito importante do Jota, eu li, mas não comporta ler uma matéria toda aqui no canal, até porque nós vamos deixar o link para que vocês acessem a informação do portal Jota, mas portal que só trata de matéria jurídica, evidentemente, foi entrevistar os maiores juristas desse país e todos, ou se não a sua maioria, são unânimes em dizer que as provas, o que resta configurado ali nessa divulgação ensejaria a anulação do processo contra o ex-presidente Lula. Vamos ler parte aqui do que eu acabei de falar para vocês e a gente já encerra essa publicação. De acordo com a reportagem que ouviu o professor Rubens Gleiser, professor de Direito da FGV em São Paulo, ele diz que trecho da conversa entre Moro e Dallagnol, com orientações sobre como deveria ser determinada a argumentação e que seria necessário, abre aspas para eles, inverter as fases da investigação, fecha aspas, representam, abre aspas novamente, claramente um aconselhamento, fecha aspas. E isto, segundo ele, permite aos advogados de todos os investigados da Lava Jato, e especialmente aos casos diretamente citados na conversa, como o de Lula e de Alexandrino Alencar, que tentem buscar no judiciário a anulação dos atos de condenação, fecha aspas, isso foi o que afirmou o professor. Ele escuta outros criminalistas, especialistas no assunto, de nome respeitadíssimo no meio jurídico, que vai no mesmo sentido. Repercuta aí o seu entendimento, repercuta a sua opinião nos comentários abaixo desse vídeo. Forte abraço para vocês, fiquem todos atentos, até a minha próxima publicação.